O Revas, acho que continuando nesse assunto de fundos, acho que primeiro entender, acho que é um conceito meio financista, meio chover no molhado, mas eu queria que você explicasse um pouco assim na prática como funciona, né? Então, eu acho que são vários conceitos assim, no sentido assim, parece que assim os fundos que foram bem durante 2, 3 anos seguidos, alguns deles foram muito mal depois de um ano. Tem essa cobrança no sentido assim, pô, eu sou o melhor fundo por 1, 2, 3 anos, e aí acho que o próprio gestor, será que realmente ele começa a correr risco a mais desnecessariamente? Enfim, como é que funciona isso, né? E depois o lado negativo, né? Se existe aquele famoso survivorship bias, no sentido assim, os fundos ruins também tendem a assumir do mercado. Como é que esses conceitos aí de finanças que a gente estuda tanto na prática realmente acontecem? São mais comportamentais, né? Mas acho que a gente tem visto bastante acontecer, né? Muitas vezes acontecer. Isso que você falou é uma coisa bem interessante, assim, acho que a grande dificuldade, talvez na seleção ali no portfólio, no acompanhamento dos gestores, está de fato na disciplina, não só do investidor, mas acompanhar a disciplina daquele gestor, né? É muito difícil a gente ver gestores que conseguem ficar no primeiro quartil, que a gente fala ali em termos de potencial de rentabilidade, por muito tempo, né? Essa consistência nesse primeiro quartil tem uma dificuldade de mercado. Por quê? Porque as filosofias elas são bem distintas e hora vai puxar mais para o lado e hora vai puxar mais para o outro. Acho que o mais importante aqui nessas horas é, de fato, você entender o que aquele gestor se propõe e você acompanhar se ele muda isso em determinado momento. Né? A gente já viu no passado muito gestor falar assim, olha, commodity eu nunca vou tocar. Não acredito nisso, isso não dá certo, eu não consigo calcular o valuation correto, porque depende de previstas que são complicadas. Eu já vimos outros falando assim, olha, estatal eu também não vou trabalhar. Estatal a gente não trabalha, nunca vou trabalhar, você vê no meu portfólio. E nos últimos anos, quando muda, por exemplo, um governo que tem potencial de uma privatização, potencial maior para essa empresa, ele muda o portfólio e tudo mais. Então, eu acho que tem que acompanhar, tomar cuidado com as frases fortes que eu falo desses gestores, mas olhar pelo lado muito dessa disciplina. Quem é, de fato, um value investing, quem é um gestor ali que acompanha as empresas ali mais no âmbito do que a gente fala do bottom-up, esse é um aspecto super importante, então ele vai do micro da empresa primeiro, independente às vezes do cenário macro, independente às vezes até do setor, ele está olhando ali de fato ali as diferenciações daquela companhia, daquele grupo de líderes ali daquela empresa, então isso pesa muito mais. E tem os gestores que são os top-downs, né, de fato, que eles tentam ali adivinhar o ambiente macro primeiro, eles se posicionam muitas vezes mais setoriais, e a característica micro da empresa é a que menos importa, talvez, ou é a que vai importar, pelo menos ali, muito mais no detalhe. Então, essas diferenças dos gestores, elas são de fato ali as principais. E aí que você falou, né, essa migração, essa ocupação de posição entre eles, eu acho que é até uma coisa natural, até pelas características. O mais importante que eu tento trazer é isso, assim, olhar se a disciplina daquele gestor ela está se mantendo. Porque a gente vê, e aí acontece, aí são os outros casos, gestores que no meio do caminho, eles acabam tentando mudar um pouco a filosofia do trabalho. E aí é ruim, porque você vai olhar um histórico que não é um histórico que conta a mesma história. Às vezes a equipe também mudou, ele perdeu pessoas no caminho que mudam as características do produto. Então, essas horas sim, tá, Marco? Eu acho que essa hora é a hora para você ter atenção. Às vezes é melhor olhar de fora ao invés de participar para ver se aquilo vai acontecer, porque a verdade é que a indústria está cheia de gestor muito bom, muito qualificado, equipes excelentes e abertos, né, disponíveis para aplicar. Então, não vejo necessidade de, em momentos de reestruturação, o cliente, o investidor, precisar estar lá naquele momento.